O feminicídio é uma realidade devastadora e, ao mesmo tempo, incompreensível para muitos. O que leva homens a agredir, e até matar, mulheres que deveriam ser vistas como iguais? Quando falamos sobre a violência contra a mulher, falamos de algo muito mais profundo do que simples agressões. Estamos falando de um sistema cultural, enraizado por milênios, que subestima, marginaliza e, em alguns casos, exclui a mulher da dignidade e do respeito que todos deveriam receber. Parece um cenário impossível de mudar, não é? No entanto, a mudança começa quando nós, enquanto sociedade, começamos a entender as raízes desse ódio e a desconstruir o que nos foi ensinado. A misoginia não é apenas uma questão de ódio, é uma construção histórica, um medo profundamente enraizado. No vídeo de hoje, vamos explorar por que o feminicídio ocorre e o que podemos fazer para combatê-lo. Prepare-se, pois o que você vai descobrir pode te surpreender. Curioso? Continue assistindo. A cultura misógina e sua base histórica. A misoginia não é um fenômeno isolado, mas sim um sistema de opressão que se enraizou na cultura ocidental ao longo dos séculos, transformando-se em uma parte intrínseca da história da humanidade. O ódio, a desvalorização e a objetificação da mulher podem ser rastreados até os primórdios das religiões monoteístas, como o judaísmo e o cristianismo, que começaram a moldar a sociedade e suas normas de forma a estabelecer uma hierarquia rígida entre os sexos. Dentro dessa estrutura, a mulher foi não só reduzida ao status de ser inferior ao homem, mas também considerada responsável por todo o mal e pecado que permeava o mundo. A famosa frase "a mulher é impura", proferida em muitos contextos religiosos, foi usada para justificar o controle absoluto sobre o corpo feminino e a subordinação das mulheres, seja no contexto familiar, social ou político. Essa visão do feminino como algo inferior e perigoso tem ecoado ao longo dos milênios, desde os antigos tempos até os dias de hoje, perpetuando a violência contra as mulheres de formas que, muitas vezes, nem são reconhecidas. Essa construção histórica não é uma invenção moderna. Ela começou a se formar com os primeiros monoteísmos e se intensificou com o avanço das civilizações ocidentais. A mulher foi associada ao pecado original em narrativas como a história de Eva no Jardim do Éden, o que lhe conferiu um estigma que persistiria por gerações. A interpretação do corpo feminino, suas funções e sua sexualidade foi moldada sob a ótica religiosa e patriarcal, onde a mulher foi vista como um ser impuro, fechado e perigoso, algo que precisava ser vigiado e controlado. Esse controle não se restringiu apenas às esferas da moralidade religiosa, mas foi infiltrado no funcionamento da sociedade como um todo, seja por leis, normas culturais ou práticas cotidianas. Em muitas culturas antigas, a mulher era vista como propriedade do homem, sem direitos próprios, e seu valor estava atrelado à capacidade de reproduzir e servir ao marido. Essa visão misógina não desapareceu com o tempo. Pelo contrário, ela foi fortalecida à medida que as sociedades ocidentais passaram a consolidar um sistema patriarcal cada vez mais rígido. A Igreja, como instituição central na Idade Média e, posteriormente, na modernidade, reforçou esse estigma, espalhando por toda a Europa a ideia de que a mulher era demoníaca, submissa ou mãe, com funções claramente delimitadas e sem possibilidade de questionamento. As mulheres, portanto, foram historicamente privadas de um espaço de autonomia. A ideia de que a mulher é um ser inferior à figura masculina não foi apenas uma teoria religiosa ou cultural. Ela foi ativamente imposta em uma série de práticas sociais que refletiam essa concepção. A mulher deveria se casar, ter filhos e cuidar da casa, atividades que eram, e ainda são, muitas vezes vistas como secundárias e sem valor em uma sociedade dominada por um olhar masculino. É fundamental que entendamos a relação entre essa base histórica de misoginia e a violência contra as mulheres que vivemos atualmente. A cultura ocidental, moldada por esses valores misóginos, naturalizou o tratamento desigual entre homens e mulheres, tornando os abusos, a violência física e psicológica, e o feminicídio, infelizmente, aceitáveis em muitos contextos. De forma histórica, os homens foram ensinados a ver a mulher como propriedade, algo que pode ser controlado, dominado e, se necessário, destruído. A ideia de que a mulher é uma propriedade que deve ser dominada persiste nas relações abusivas atuais, onde o ato de controlar e subjugar a mulher é, muitas vezes, visto como uma forma de demonstrar amor ou afeição,
reforçando ainda mais o ciclo de abuso e violência. Esse tipo de visão, profundamente impregnada na cultura e nas tradições, cria um ambiente onde as mulheres são sistematicamente desumanizadas. Quando vemos as mulheres sendo tratadas como objeto de desejo, ou quando elas são responsabilizadas pelo comportamento de homens, estamos testemunhando o reflexo de uma história de milênios que associou o feminino ao mal e à desvalorização. O ideal de mulher submissa, moldado ao longo dos séculos, alimenta a ideia de que o comportamento feminino deve ser vigiado e corrigido, seja em casa, no trabalho ou na sociedade. As leis e políticas públicas que surgiram, ainda que progressistas, não conseguiram erradicar essa cultura profundamente enraizada, já que ainda estamos lidando com uma sociedade que enxerga as mulheres como um bem a ser protegido, e não como um ser humano com autonomia. A desconstrução dessa cultura misógina é, portanto, o passo fundamental para erradicar a violência contra as mulheres e o feminicídio. Porém, essa desconstrução exige um esforço coletivo que vai além de ações pontuais ou leis que busquem criminalizar abusos. A mudança deve começar pela forma como vemos a mulher e o papel que ela desempenha na sociedade. Isso significa questionar as narrativas culturais, os estereótipos e as crenças que nos foram passadas ao longo de séculos. Para que possamos mudar, precisamos compreender o peso histórico dessas ideias e trabalhar ativamente para transformá-las. A desconstrução da misoginia não é apenas um ato de justiça social, mas uma luta pela humanidade das mulheres, para que elas possam ser livres de uma história de opressão e violência. Este processo de mudança começa, em primeiro lugar, com a conscientização. Compreender as origens dessa cultura de ódio e controle é essencial para que possamos, de fato, mudar a forma como as mulheres são tratadas. Isso envolve a destruição das velhas narrativas que ainda perduram em muitas mentes e corações, como as ideias de que a mulher é impura ou subordinada. A história da misoginia, como vimos, não é uma história do passado, mas uma realidade que ainda nos afeta no presente. Precisamos, então, criar novas narrativas, mais inclusivas e igualitárias, para que as gerações futuras cresçam em um ambiente onde as mulheres sejam vistas como iguais em todos os sentidos. E é dessa mudança que depende a construção de um mundo mais justo, onde as mulheres possam viver livres de violência e com a dignidade que merecem. A cultura misógina tem raízes profundas, mas a mudança é possível. Para que essa mudança aconteça, é essencial que todos, homens e mulheres, se envolvam ativamente na desconstrução desses estereótipos e das práticas violentas que ainda marcam a sociedade. Isso é uma tarefa coletiva, que exige educação, reflexão e ação. Se estamos comprometidos com um futuro mais justo, precisamos questionar as normas que temos e agir para derrubá-las, começando pela conscientização de que a mulher não é impura, não é submissa, e muito menos, um objeto a ser dominado ou controlado. Misoginia como um sintoma de controle e medo. A misoginia vai muito além do ódio explícito contra as mulheres. Ela se apresenta, muitas vezes, como uma reação de controle, uma forma de preservar uma sensação de segurança e poder que está em constante ameaça. Para muitos homens, o que está em jogo não é apenas a superioridade sobre o sexo feminino, mas o medo profundo de perder o controle sobre suas próprias vidas e, principalmente, sobre os corpos das mulheres. Esse medo, muitas vezes, não é racional, mas é impregnado nas estruturas sociais, na educação e, claro, na maneira como os homens são socializados desde pequenos. A sociedade, em sua maioria, ensina aos meninos que a força é uma virtude, que o controle é a base da masculinidade. Desde cedo, meninos aprendem que devem estar sempre no comando, que são os provedores, os líderes. Esse condicionamento não só limita o desenvolvimento emocional dos homens, mas também cria uma relação disfuncional com o poder. O poder se torna a principal moeda de troca, e o controle sobre o corpo da mulher, sobre sua liberdade e escolhas, é visto como um reflexo de sucesso. Quando esse controle é ameaçado ou contestado, é aí que entra o medo. Esse medo do perder o controle é um dos principais motores da misoginia. Quando o homem sente que a mulher é errática, incontrolável, ele se vê numa posição de vulnerabilidade. Ele teme que ela tenha a capacidade de desestabilizá-lo, não apenas emocionalmente, mas socialmente também. A mulher que questiona, a mulher que se rebela, a mulher que escolhe ser livre,
é vista como uma ameaça direta ao poder que ele acredita ser seu por direito. A misoginia, então, não é só um sentimento de ódio, ela é uma tentativa desesperada de retomar um controle que se imagina perdido, de restaurar uma ordem que sempre foi construída para que o homem estivesse no topo. É fundamental entender que, por trás dessa misoginia, não está apenas a desvalorização das mulheres, mas uma insegurança profunda dos homens. Homens que sentem a necessidade de agredir, dominar ou controlar suas parceiras ou mulheres ao seu redor, na verdade, estão tentando lidar com a própria fragilidade. Em muitas situações, a violência contra a mulher serve como uma válvula de escape para um medo que é muito maior do que qualquer uma das mulheres envolvidas. Esse medo é o medo de perder o poder, o medo de ser vulnerável, o medo de se sentir fraco. E é esse medo que alimenta a cultura da misoginia de forma silenciosa e devastadora. Não é raro ver homens, em um relacionamento, tentando moldar suas parceiras para que se encaixem em um molde que favorece a sua própria insegurança. O desejo de controle é, em muitos casos, uma tentativa de proteger uma imagem de si mesmo que está em constante ameaça. Ele precisa da mulher submissa para se sentir completo, para validar sua própria masculinidade. Quando ele percebe que essa mulher não é mais facilmente moldável, o medo se transforma em raiva e, então, a violência entra em cena. O controle, muitas vezes, começa com pequenas coisas, o modo como ela se veste, onde vai, com quem fala. Cada um desses gestos é uma tentativa de manter as coisas no lugar e evitar que o medo de perder o controle se concretize. O medo da mulher fugir desse controle está diretamente relacionado com a ideia de que, ao não dominar totalmente sua parceira, ele perde a sua própria identidade masculina. No fundo, ele não consegue ver o outro como um ser autônomo, mas como um reflexo dele mesmo. E o reflexo dele não pode ser questionado, não pode ser alterado. Isso resulta em um ciclo destrutivo, onde a mulher se vê obrigada a se submeter, a se calar, a apagar partes de si mesma para que ele se sinta seguro. A mulher passa a viver com o peso do medo do que pode acontecer se não se encaixar perfeitamente nesse molde que o homem, vulnerável em sua própria insegurança, construiu para ela. Mas, o que realmente alimenta essa insegurança masculina? A cultura do controle é alimentada por séculos de ensinamentos e expectativas sociais. Desde o momento em que os meninos começam a brincar com os carrinhos e as meninas com as bonecas, existe uma divisão clara de papéis. A mulher é vista como ser delicado, submisso, enquanto o homem é aquele que lidera, que toma as rédeas da situação. Esse modelo é profundamente destrutivo, pois não permite que os homens se permitam ser vulneráveis, e, por consequência, cria a necessidade de reprimir as mulheres para evitar que elas mostrem essa vulnerabilidade. A luta pelo controle, portanto, é uma luta interna, não apenas com a mulher, mas consigo mesmo. O homem que se sente ameaçado por uma mulher forte, por uma mulher independente, não está apenas ameaçado por ela. Ele está sendo desafiado a confrontar sua própria insegurança, sua fragilidade e sua incapacidade de lidar com um mundo que não oferece garantias. Ele teme que, se não controlar, perderá o domínio sobre sua vida. A misoginia, então, é uma manifestação desse medo, uma tentativa de afirmar sua presença em um mundo onde ele se sente impotente. Este medo não deve ser ignorado, pois ele é a base do comportamento agressivo e abusivo de muitos homens. Compreender a origem desse medo e como ele se manifesta nas ações violentas é o primeiro passo para romper o ciclo da misoginia. Quando homens aprendem a lidar com suas inseguranças de forma saudável, sem precisar recorrer ao controle ou à violência, começam a entender que a verdadeira força está na aceitação da vulnerabilidade, na liberdade de ser quem realmente são, sem a necessidade de diminuir os outros. Mas até que esse processo de desconstrução aconteça, a sociedade precisa se engajar em um trabalho contínuo de transformação, para que a misoginia não continue a ser vista como uma maneira normal de se relacionar com as mulheres. Ao refletirmos sobre a misoginia e suas raízes no medo, entendemos que é necessário um trabalho coletivo, educacional e social para mudar essa dinâmica. Para que isso aconteça, os homens precisam ser encorajados a questionar seus próprios medos e inseguranças e a perceber que o verdadeiro respeito à mulher vem do entendimento de que ela é um ser autônomo, com seu próprio valor e espaço. Só assim poderemos criar uma sociedade mais justa e igualitária para todos,
onde a mulher não seja vista como um objeto de controle, mas como um ser humano pleno, com os mesmos direitos e respeito que qualquer outro. O medo, o controle e a violência são ciclos que precisam ser quebrados. Para isso, é fundamental que a sociedade se una e trabalhe para a desconstrução dessas ideias que alimentam a misoginia. Mas o caminho não é fácil, e é necessário que todos, homens e mulheres, façam sua parte para que, um dia, possamos viver em um mundo onde o respeito e a igualdade sejam valores realmente vivenciados. A influência da psique no desenvolvimento do machismo. A formação do machismo começa muito antes dos meninos aprenderem a lidar com suas emoções ou entender o que é o respeito pelas mulheres. Desde o momento do nascimento, a psique humana começa a ser moldada por influências culturais e sociais que definem o que é ser homem e o que é ser mulher. A sociedade, de maneira geral, impõe papéis rígidos desde cedo, que alimentam a ideia de superioridade masculina e subordinação feminina. O que muitas vezes não se percebe é que esses conceitos não surgem de uma verdade absoluta, mas de uma construção histórica que resiste ao longo dos séculos. No processo de socialização, os meninos aprendem que suas emoções devem ser reprimidas. Não é homem mostrar fragilidade ou vulnerabilidade. Eles são ensinados a serem fortes, a dominar, a serem superiores. Já as meninas, por outro lado, aprendem desde muito cedo a serem dóceis, a cuidarem dos outros, a se submeterem e a aceitarem as imposições da sociedade. A mensagem subliminar que se passa é clara: os meninos têm que ser líderes, enquanto as meninas são apenas ajudantes ou seguidoras. Essa divisão é crucial para entender como, ao longo do tempo, o machismo se perpetua e como a psique masculina internaliza essa ideia de domínio. À medida que os meninos crescem, o medo de mostrar fraqueza ou sensibilidade se torna mais forte. Eles começam a ver suas emoções como algo a ser combatido, algo que os enfraquece. Essa ideia de que sentimentos como tristeza, medo ou compaixão são fraquezas, acaba criando uma psique bloqueada, onde a raiva e o controle se tornam as únicas maneiras de lidar com o que está sendo reprimido. O que não se ensina aos meninos é que a verdadeira força não reside em dominar os outros, mas em se conhecer, respeitar e entender os próprios sentimentos. A repressão emocional, portanto, é a base para muitas das atitudes misóginas que se desenvolvem na vida adulta. É importante notar que a psique de um homem é construída em uma constante comparação com a figura feminina. Desde o momento em que ele começa a se perceber como um ser separado, o homem internaliza a ideia de que deve se distanciar do feminino para se afirmar como homem. A mulher, por ser vista como fraqueza, emoção ou irracionalidade, acaba sendo colocada em um lugar inferior. E quanto mais os meninos tentam se distanciar dessa ideia, mais eles acabam sendo alimentados pelo próprio medo do que o feminino representa. A mulher é vista como uma ameaça, um reflexo do que ele teme em si mesmo, a vulnerabilidade. Esse desenvolvimento da psique masculina no sentido do machismo não é algo que acontece de maneira consciente, mas sim algo que é incutido através de exemplos diários. Desde a infância, os meninos são incentivados a ter atitudes de macho, a serem competitivos, a conquistarem poder e a controlarem suas relações. As mulheres, por sua vez, são incentivadas a buscar aceitação, a cuidar do lar, a agradar os outros. A psique de ambos, portanto, é condicionada a adotar papéis pré-definidos que dificultam o processo de autoconhecimento e empatia. No entanto, é possível reverter esse processo. O primeiro passo é entender que esses papéis sociais não são naturais, mas sim impostos. A verdadeira construção de uma psique saudável se dá pela desconstrução dessas ideias rígidas de gênero. Homens que são ensinados a ser mais vulneráveis, a expressar suas emoções de maneira saudável, têm mais chances de se relacionar de forma respeitosa e igualitária com as mulheres. Da mesma forma, meninas que aprendem a se valorizar, a ver sua inteligência e independência como virtudes, ajudam a mudar a dinâmica que alimenta a desigualdade entre os sexos. Isso exige um esforço coletivo, que vai além da educação formal. O ensino de respeito, igualdade e empatia precisa ser aplicado na prática, dentro de casa, na rua, nas escolas e nos meios de comunicação. Homens e mulheres precisam aprender a se respeitar como iguais, sem as divisões artificiais que a sociedade impõe. A psique de ambos precisa ser liberada dessas amarras para que, no futuro,
o machismo não seja mais uma realidade, mas uma triste memória histórica. Ao entendermos que o machismo é uma construção social que se reflete diretamente na psique masculina, podemos começar a promover mudanças reais. A mudança de mentalidade não ocorre de um dia para o outro, mas começa com pequenos passos. Ao educarmos as novas gerações a questionar os estereótipos de gênero e a valorizar a igualdade, começamos a mudar a narrativa. Os homens podem ser líderes sem dominar, podem ser fortes sem reprimir suas emoções e podem ser parceiros sem precisar controlar. Essa é a verdadeira liberdade. Essa desconstrução começa no desenvolvimento infantil, onde as crianças são expostas a modelos mais saudáveis de comportamento, sem a pressão de seguir padrões antiquados de masculinidade e feminilidade. Ao promover uma psique mais aberta e consciente, podemos criar um ambiente mais justo e empático para todos. O corpo masculino e a luta pelo controle. O corpo masculino, em toda a sua complexidade, tem sido historicamente associado ao poder, à força e à autoridade. Desde os primórdios das sociedades patriarcais, onde o homem era visto como o provedor e o chefe, até os dias atuais, o corpo masculino carrega uma carga simbólica de dominação. No entanto, essa visão de poder absoluto é, na realidade, uma construção social que esconde um conflito interno profundo e uma insegurança constante. O corpo do homem, especialmente o pênis, tem sido considerado um símbolo de masculinidade, de controle e de superioridade, mas essa visão está longe de ser simples ou estável. Ao contrário, ela revela a fragilidade de uma estrutura que depende do controle absoluto e da imposição de normas que, muitas vezes, não correspondem à verdadeira natureza do ser humano. Quando falamos do pênis como símbolo de poder, estamos tocando em uma questão central da psique masculina. O pênis, enquanto órgão sexual e símbolo de virilidade, está constantemente ligado à ideia de controle, não apenas sobre a sexualidade da mulher, mas também sobre os próprios desejos e inseguranças do homem. O pênis, assim, não é apenas um órgão funcional, mas um marcador de status, de competência sexual, de domínio. A ideia de que o homem deve ser sempre viril, imbatível, infalível é alimentada por uma cultura que relega qualquer falha nesse aspecto à vergonha e à vergonha extrema. Por isso, o medo de falhar, de perder o controle, gera uma ansiedade que muitas vezes é transferida para as relações com as mulheres. Esse medo de falhar e de perder o controle tem profundas implicações para a dinâmica entre os sexos. A mulher, como ser que pode, em uma sociedade patriarcal, escapar do controle absoluto do homem, representa a ameaça direta à manutenção dessa estrutura. Por mais que o homem se veja como superior e dominante, ele está constantemente lidando com a vulnerabilidade do seu próprio corpo e com a ideia de que, por mais que tente controlar a mulher, o corpo dela, seu desejo e sua liberdade, ele nunca será capaz de controlar tudo. Esse temor de perder o domínio gera uma angústia existencial, que se reflete nas atitudes agressivas e controladoras. É nesse contexto de insegurança, onde o controle se torna uma obsessão, que o homem busca reafirmar seu poder através da violência e da dominação. Ele teme que, ao não conseguir controlar a mulher, ele perca não só sua posição na relação, mas sua própria identidade como homem. A mulher, portanto, é vista como um objeto de controle. Quando ela se recusa a seguir as regras impostas, seja ao questionar o comportamento do homem ou ao buscar sua independência, a resposta muitas vezes vem na forma de violência. O controle da mulher, em suas ações, suas escolhas e até mesmo seus sentimentos, se torna uma questão de afirmação da própria masculinidade. Além disso, a pressão para manter essa imagem de poder e controle pode resultar em uma distorção na percepção que o homem tem sobre o próprio corpo. O culto à virilidade e à força excessiva pode gerar um ciclo de disforia corporal, onde o homem começa a se ver como incapaz de corresponder às expectativas que a sociedade lhe impôs. Essa desconexão entre o desejo de ser um bom homem perfeito e as limitações reais do corpo gera frustração e, muitas vezes, uma sensação de inadequação que se manifesta na agressividade. O homem se sente impotente diante da impossibilidade de controlar todos os aspectos da sua vida e, por isso, busca controlar o outro, no caso, a mulher. Essa luta pelo controle, que se manifesta de forma tão intensa nas relações de poder entre homens e mulheres, precisa ser desconstruída. Não é através da imposição de poder ou da violência que o homem vai encontrar sua verdadeira força.
Ao contrário, a verdadeira masculinidade se encontra na capacidade de respeitar, compreender e lidar com a própria vulnerabilidade. A ideia de que um homem precisa dominar a mulher ou controlar seu corpo é uma narrativa que precisa ser desafiada, uma vez que ela apenas reforça a insegurança e a fragilidade de uma sociedade que baseia seu funcionamento na opressão e na desigualdade. Portanto, é crucial que o homem se liberte dessa mentalidade de controle absoluto, que o impede de viver uma vida plena e saudável, tanto emocionalmente quanto fisicamente. O corpo masculino não precisa ser sinônimo de dominação, mas de respeito, liberdade e equilíbrio. Ao se libertar da ideia de que precisa controlar a mulher para afirmar sua masculinidade, o homem pode se reencontrar com sua verdadeira essência e começar a construir relacionamentos mais justos, equilibrados e, acima de tudo, mais humanos. Feminicídio, o extermínio como reação ao não-domínio. O feminicídio, em sua forma mais extrema, é uma manifestação da incapacidade de lidar com a perda do controle sobre o corpo e os desejos da mulher. Quando um homem se sente impotente diante da autonomia e da liberdade da mulher, a reação mais extrema e desesperada pode ser o assassinato. A ideia de que a mulher, por não se submeter ou por simplesmente querer viver sua vida à parte do domínio do homem, precisa ser eliminada, é o triste reflexo de uma mentalidade que vê a mulher como um objeto de posse, e não como um ser humano livre e independente. Quando um homem não consegue mais controlar a mulher, seja em um relacionamento atual ou passado, ele sente que perde sua própria identidade, sua própria validade, e a única forma de recuperar esse controle é exterminando o que não pode mais ser submisso. Essa mentalidade é profundamente enraizada no medo e na insegurança. Para muitos homens, o feminicídio não é apenas uma punição pela desobediência ou traição da mulher, mas uma tentativa de restaurar o que é visto como a ordem natural das coisas, o homem no controle e a mulher submissa. Essa visão distorcida de poder leva o agressor a enxergar a mulher como uma propriedade, como algo que precisa ser possuído, e quando essa propriedade se recusa a ser dominada, a única saída, para ele, é a eliminação física. O feminicídio, portanto, é o ápice de uma série de comportamentos de controle, humilhação e violência, que culminam na morte da mulher, não como um ato de vingança, mas como uma tentativa desesperada de restaurar uma ordem que foi rompida. Em muitos casos, o feminicídio acontece em situações de extrema possessividade, onde o homem não consegue compreender que o corpo da mulher não lhe pertence, nem emocionalmente nem fisicamente. A mulher, ao querer ser livre, ao querer escolher seus próprios caminhos, torna-se a ameaça existencial para aquele que, durante toda a vida, foi ensinado a acreditar que ele é o dono da narrativa, da relação, do corpo da mulher. Quando ele se vê perdendo o controle sobre essa propriedade, ele recorre ao último recurso, a morte. Esse comportamento é alimentado pela mesma misoginia que percorre a cultura ocidental, onde a mulher sempre foi vista como subalterna, como algo inferior, algo que pode ser descartado ou destruído quando não se encaixa no papel imposto pela sociedade. O feminicídio, assim, não é apenas um crime de ódio, é um reflexo de uma sociedade que ainda não aprendeu a tratar a mulher como igual ao homem. Ele é a materialização da ideia de que, se a mulher não puder ser controlada, ela deve ser eliminada. Essa mentalidade de que o controle sobre a mulher é necessário para preservar a masculinidade do homem é, em última análise, o que perpetua o ciclo de violência. Quando o homem não consegue lidar com a perda do controle, a morte da mulher torna-se, paradoxalmente, a única solução. Para ele, o feminicídio é um ato de preservação de si mesmo, mesmo que, na realidade, ele esteja apenas demonstrando sua própria fragilidade. Esse ciclo de controle, violência e morte precisa ser interrompido. O feminicídio não é apenas uma tragédia individual, mas uma falha de uma cultura que não sabe respeitar a liberdade e a autonomia das mulheres. O feminicídio é a resposta final de um sistema que considera as mulheres como objetos a serem possuídos, e não como seres humanos plenos. Para interromper esse ciclo, é necessário um trabalho profundo de desconstrução de uma sociedade que ainda vê o homem como superior e a mulher como inferior. A mudança começa no entendimento de que o corpo da mulher não é propriedade do homem, e que a autonomia dela é algo a ser respeitado e celebrado, não temido. No entanto, é importante compreender que o feminicídio não é uma questão isolada ou pontual, mas parte de um problema cultural muito mais profundo.
Ele é a última expressão de uma série de atitudes violentas e desrespeitosas que começam em pequenos gestos de controle e humilhação. Para erradicar o feminicídio, é preciso um trabalho coletivo, de todos os setores da sociedade, para destruir as bases culturais que ainda perpetuam a ideia de que a mulher deve ser subjugada e controlada. Isso inclui desde a educação sobre igualdade de gênero, até políticas públicas mais eficazes e um sistema de justiça mais eficiente na punição de crimes de violência contra a mulher. Somente quando o feminicídio for visto como o reflexo de uma cultura de violência e de controle, e não como um ato isolado de um indivíduo desequilibrado, poderemos realmente começar a trabalhar para erradicar esse crime. Para isso, é necessário que toda a sociedade, e especialmente os homens, se envolvam ativamente na construção de um novo paradigma de respeito, de igualdade e de liberdade para as mulheres. O feminicídio é uma expressão de um sistema doente, e somente com a mudança profunda desse sistema poderemos eliminar a violência de gênero de nossas vidas. Chegamos ao fim de nossa reflexão sobre o feminicídio, esse ato de violência extrema que tira vidas de mulheres todos os dias. Ao longo dos tópicos, abordamos como a misoginia e o controle estão profundamente enraizados na cultura, em um sistema que, infelizmente, ainda trata as mulheres como propriedades a serem dominadas. O feminicídio não é um ato isolado de ódio, mas uma manifestação de um sistema doente que precisa ser desconstruído. O que podemos fazer diante disso? Como sociedade, devemos trabalhar para mudar as mentalidades que alimentam essas práticas violentas. O primeiro passo é a educação, que começa dentro de casa, nas escolas, em todos os espaços que formam a nossa visão de mundo. Precisamos conscientizar a todos sobre a importância do respeito à autonomia das mulheres, sobre a necessidade de tratar a igualdade de gênero não apenas como um discurso, mas como um compromisso diário. Mas a luta contra o feminicídio não é só teórica. Ela também é prática. Cada um de nós, homens e mulheres, tem a responsabilidade de questionar os comportamentos e as atitudes que perpetuam a violência de gênero. Isso inclui desde o modo como nos relacionamos com os outros até a maneira como consumimos conteúdos que reforçam estereótipos e desrespeito. O feminicídio não é um mal distante, é algo que acontece em nossa sociedade, em nossas casas e por isso, a responsabilidade é de todos. Essa reflexão precisa ir além das palavras. Para cada mulher que perdeu a vida, há milhões de outras que sofrem em silêncio. E se queremos um futuro em que a violência contra a mulher seja apenas uma triste lembrança do passado, é necessário que cada um de nós tome atitudes concretas. Seja denunciando, educando, apoiando ou, acima de tudo, respeitando. Só assim, conseguiremos mudar as estatísticas e fazer do feminicídio um problema do passado. Agora, convido você a refletir: como você pode contribuir para essa mudança? O que está ao seu alcance para ajudar a transformar a cultura da violência em uma cultura de respeito e igualdade? Se você concorda com a importância de discutir e agir sobre esse tema, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar aprendendo e se engajando com causas que transformam vidas. Juntos, podemos fazer a diferença e garantir que o futuro das mulheres seja de liberdade, respeito e segurança.